preste muita atenção nesses nomes que você vai ouvir. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, não é Timão, tá, pessoal? Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Vamos lá. Desses nomes, desses 7, eu quero que você se atente ao primeiro e ao último. A Estevão e a Nicolau. Grave esses nomes. Estevão e Nicolau. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, nossa, fulano, como o tempo te fez bem? Você está mais bonito. Parece que o tempo não passa para você. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Não é bom? Quem não ouviu, está destruidinho, hein? Mas é muito bom você ouvir isso. De muito tempo, quando você encontra alguém e a pessoa fala, nossa, você parece vinho, quanto mais velho, melhor. Está bonito, está gordo, está magro, sei lá, parece até que está mais alto, como se crescesse depois de já adulto. Mas as pessoas olham e falam assim, como o tempo te foi favorável, como o tempo te ajudou, como com o tempo você ficou melhor. Mas em contrapartida, para algumas pessoas o tempo parece que castiga, não é verdade? Nossa, ninguém fala isso, mas pensa, nossa, como fulano envelheceu. Nossa, como fulano está acabado. Nossa, como fulano está gordo. Nossa, como ele está orelhudo, magro, narigudo. Sempre foi daquele jeito, mas parece que com o tempo ele foi se deteriorando, foi se acabando. O tempo tem esse poder de ser favorável a uns e de ser desfavorável a outros. O problema é quando o tempo ele começa a afetar na sua comunhão com Deus. Quanto mais o tempo passa para algumas pessoas, mais íntimas elas se tornam de Deus, mais fortes elas se tornam, mais cheias de fé elas se tornam, mais sábias elas ficam na palavra de Deus, mais ousadas, mais intrépidas, mais valentes, mais cheias de vigor, mais elas se tornam servas, mais elas querem servir, mais elas querem fazer alguma coisa para Deus e para o seu reino. Mas há pessoas que quando o tempo passa, para algumas pessoas, menos ela se importa com as coisas de Deus, menos ela se importa com a oração, menos ela se importa em servir à igreja e a Deus, menos ela se importa em fazer as coisas para o próximo, menos ela se importa com os mandamentos, com o dízimo, com a oferta, menos ela se importa com os mandamentos de perdoar, de oferecer a outra face. Parece que com o tempo, muitas pessoas vão decrescendo na sua jornada, enquanto que outras vão crescendo. Eu lembro que quando eu me converti, nos meus 13 para 14 anos, eu me converti e eu me apaixonei por Jesus. Me apaixonei. Eu queria saber tanto da palavra de Deus, tanto, mas tanto, que todas as dúvidas que eu tinha, eu ia perguntar ao meu pastor. E o meu pastor, por falta de conhecimento e por falta de estar apaixonado pela palavra de Deus, olhava para mim e dizia assim, segue na tua fé, vai na tua fé. Mas eu tinha sede de aprender, eu tinha sede de entender as Escrituras, eu tinha sede de sentir a presença de Deus. E eu lembro que eu entrava no quarto da casa de minha mãe, era o primeiro quarto, eu fechava a vidraça,
fechava as folhas, era uma casa de madeira, as folhas de madeira, fechava a fechadura, o trinco da porta, botava o fundo musical do Richard Clayderman, que hoje é um fundo musical que toca nos caminhões que entregam gás, mas era o fundo da época, estava em alta. E ali eu dobrava os meus joelhos e eu fazia poça de lágrimas e de suor, chorando, porque eu queria conhecer mais a Deus. O tempo foi passando e eu tive altos e baixos. Tinha momentos que eu já não orava mais tanto quanto antes, que eu já não jejuava mais tanto quanto antes, que eu já não lia mais a palavra de Deus tanto quanto antes. E aí quando eu percebia, eu me acordava, não posso, e eu retomava as rédeas da minha vida espiritual, da minha comunhão com Deus. A minha luta nesses 30 anos com Jesus, e eu sei que vão se seguir por mais 5, 10, 20, até Cristo voltar, é uma luta ferrenha para você manter sua comunhão com Deus. Não é fácil. Com o advento da tecnologia, quando eu me converti não tinha isso. Quando eu me converti não tinha celular. E quando eu falo sobre isso eu me sinto tão velho, pessoal. Mas eu não tinha celular, não tinha internet. E com o advento da tecnologia é mais difícil você manter sua comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque você passa mais tempo com o celular na mão. Passa mais tempo na frente da televisão. Um dia, já faz algum tempo, alguns meses atrás, eu peguei o computador, abri o computador, e aí eu queria mudar alguma coisa na tela, sabe o que eu fiz? Eu fui com o dedo na tela do computador. Não faz sentido. Mas tamanho era o vício de estar assim no celular. Eu comecei a absorver hábitos que, com o passar do tempo, estavam me levando ou me distanciando da presença de Deus. E essa luta, ela vem e vai. Porque o tempo, ele tem ele pode ser o seu aliado, quanto ele pode ser o seu pior inimigo. Compreende isso? Então hoje, eu tenho o compromisso com Deus, não é com você, não é com a minha esposa, é um compromisso que eu tenho com Deus, de voltar às minhas origens, de separar um tempo, dobrar os meus joelhos, chorar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Quantas vezes a igreja está aberta, eu sento ali e vou estudar a Bíblia. Às vezes eu paro para ler a Bíblia. Muitos compromissos que nós temos durante o dia, assim que nós começamos, a gente não faz outra coisa senão ler a Bíblia, orar, porque essa é uma rotina que nós temos que manter. O tempo não pode destruir isso. O tempo não pode destruir. Eu não posso ter o tempo como um inimigo, ele tem que ser meu aliado. Quanto mais tempo eu passar com Deus, professando a minha fé, mais sábio eu tenho que me tornar nas Escrituras. Mais sábio eu tenho que me tornar nas Escrituras. Mais íntimo de Deus. Eu tenho que ter mais experiências com Deus. O tempo tem que ser para mim um aliado e não um inimigo. Porque o que tem acontecido com muitas pessoas é que o tempo tem sido um inimigo tão grande que quanto mais tempo ela passa professando, entre aspas, sua fé, menos ela tem orado, menos ela tem servido, menos ela tem sido fiel, menos ela tem jejuado, menos ela tem tido uma vida real com Deus. Menos. Lembro-me e eu já falei isso, lembro-me de que eu trabalhei num hospital, e eu trabalhava na portaria,
E a igreja que eu frequentava ficava muito próximo do hospital. Era uma subida e a igreja estava lá em cima do morro. E eu saía no meu horário de café, que eram 15, 20 ou 30 minutos, não lembro ao certo, pegava a minha bikezinha, deixava de tomar o café, o lanche, para poder ir lá na igreja, que batia exatamente o horário da busca do Espírito Santo. Eu começava muito cedo, o culto era 9 horas da manhã, não, minto, o culto era 8 da manhã, se não me falha a memória. Eu começava muito cedo no hospital, e eu ia, isso com 13 anos. Eu pegava a bike, subia, amarrava no cadeado na porta da igreja, e o pastor estava lá, buscando. Alfa, ômega, e eu já entrava buscava. Aí buscava 5, 10, 15 minutos, olhava no relógio, pegava a bike e ia embora. Quando eu comprei a minha moto, eu ia de moto para o trabalho, para a igreja, debaixo de chuva. Baixo de chuva. Uma vez o pastor falou assim, ó, nem eu esperava que você vinha, porque estava muita chuva. Mas qual era o pensamento que eu tinha? Se eu ia jogar bola debaixo de chuva, eu comecei a frequentar, quando de criança para adolescente, os carnavais, sabe aqueles carnavais de tarde? Eu ia debaixo de chuva. Quantas vezes eu fiquei me contorcendo na cama de um lado para o outro, com dores no estômago, porque eu tinha um problema severo, e eu não conseguia dormir das dores que eu sentia no estômago, e eu ficava acordado. A pergunta é, agora eu conhecia Jesus, por que eu não faço tudo isso por Ele? Por que eu não vou debaixo de chuva, para a igreja? Por que eu não vou para a igreja cansado? Por que eu não vou para a igreja e honro a Deus, mesmo numa situação tão adversa? Se quando eu não tinha Deus eu fazia isso. Esse era o meu pensamento. E aí eu me apaixonei por Jesus. E o tempo, graças ao bom Deus, foi me ensinando que quanto mais o tempo passa, mais eu tenho que crescer com Deus e não me afastar dele. É por isso que você vê muitas pessoas no meio cristão com uma fé deficiente. Gente, não faz sentido. Você imagina, você estuda o primeiro ano do segundo grau, o antigo segundo grau, o terceiro. Aí você entra na faculdade. Aí lá na faculdade você está aprendendo o A, E, I, O, U. Faz sentido isso? Você passou todo o tempo, 8, 9, 10 anos estudando, para chegar na faculdade, que é o momento de você evoluir, na universidade, que é o momento de você explodir. Aí você começa a aprender o A, E, I, O, U de novo. A com B, A com C, B mais A é Bá. Aí você fala, tem alguma coisa errada. E existem pessoas que quanto mais o tempo passa, mais ignorante espiritualmente ela fica. Ou seja, parece que menos ela aprende. Então a fé que ela tem, ou a fé que ela diz ter, já não produz milagres. Os problemas vêm, elas se acovardam. A doença aparece, o primeiro impulso é procurar ajuda na medicina. Nada contra, você deve ir, mas o que lhe custa, Senhor? Eu vou ao hospital, mas em nome de Jesus, quando eu chegar lá, eu quero estar livre, eu quero estar curado, que esses caroços desapareçam em nome de Jesus, que essa enfermidade recue, meu Deus, que esse mal suma, que essa dor saia no nome de Jesus. Mas não, o tempo foi passando e ela foi esfriando, e ela já não acredita mais que a oração e o poder da fé pode curá-la. Tem gente que frequenta a igreja e não acredita que a oração, o poder da fé pode prosperá-la. Não acredita que a oração e o poder da fé pode trazer o marido de volta, trazer a esposa de volta, converter o filho. E aí ela vai empurrando a vida com a barriga. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Vida. Vocês estão afinados. Mas é isso aí, vida leva eu, deixa... Pois é, pare e pensa comigo. Quando é que eu vou retomar a minha comunhão com Deus?
Eu tenho que entender que o tempo está passando e eu preciso aprimorar a minha fé. Eu preciso aprimorar. Tem pessoas que estão aceitando todas as imposições de Satanás como algo normal. Ela está doente, é normal, é a velhice. Ah, é a velhice, uma vírgula. A pessoa está passando por uma situação difícil financeira, é o governo. Que governo conversa? E eu vou depender de governo? Se nós fôssemos depender de governo, todos nós estaríamos agora de portas fechadas. Sim ou não? Qual o governo que a gente tem? E existem pessoas que estão atravessando momentos difíceis, pesados, mas não mais fazem uso da fé para mudar a sua história. E está errado isso. Onde está a fé? Qual a razão de eu crer num Deus grande e poderoso? Como é que eu posso, abrir a minha geladeira e ela está vazia? Como é que eu posso abrir a minha conta bancária e ela está zerada? Como é que eu posso fazer? Será que eu não aprendi nada com Deus nesses anos todos? Será que esses anos todos que eu tenho ouvido a palavra, que eu tenho estudado a palavra, que eu tenho orado, que eu tenho jejuado, será que eu não tenho conseguido aprender que Deus pode mover montanhas? Ou isso para mim tornou-se história para boi dormir? Porque essa palavra aqui, ela tem que se cumprir na nossa vida. Amém, pessoal? Ela tem que se cumprir. O que está escrito aqui tem que se cumprir. Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Ela tem que se cumprir. Essa palavra tem que se cumprir. O doente tem que ser curado. O mendigo tem que virar empresário, bem-sucedido. Ele tem que prosperar. Tem que haver uma mudança de mentalidade para você enxergar que o Espírito Santo entrou dentro de você para mudar de vida. E para melhor, pessoal. Não preciso dizer isso, mas é para melhor. O Espírito Santo não quer que nós tenhamos uma vida de aleluia, glória a Deus. Não. É um segundo ponto que eu quero pontuar aqui para você. O terceiro ponto disso tudo que eu quero falar. Não sei se vai dar para nós falarmos tudo. Mas veja só, quantas pessoas hoje estão encarando o Evangelho com o Evangelho de aleluia e glória a Deus. A pessoa está numa pindaíba danada. Coroamos. Pastor, mas em tudo dai graça. É verdade, mas isso não quer dizer que você tem que estar satisfeito com a sua situação. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Poxa, pastor, eu sou grato por tudo que eu tenho. É pouquinho, mas eu sou grato por tudo que eu tenho. Mas não quer dizer que eu tenha que aceitar isso como ponto final. Eu tenho que avançar, porque Deus é comigo. Aliás, diga em alto e bom som assim, Deus é comigo. Você consegue acreditar nisso? Porque se você crê que Deus é contigo, por quê? Por que as necessidades estão crescendo ao invés das soluções? Se Deus é com você, se Deus é comigo, por que as coisas, ao invés de melhorarem, estão piorando? Qual a razão de eu estar com a vida amarrada? Qual a razão de eu estar com a vida acorrentada? Deus não é o responsável por isso. Deus não é culpado por isso. O que Deus quer é que você receba o Espírito Santo. Nós lemos isso essa semana, que Saul recebeu o Espírito do Senhor e ficou como? Quem lembra? Furioso. A Bíblia diz que Saul, repete comigo, Saul recebeu o Espírito Santo e ficou furioso. Diga furioso. Não, mas diga furioso. Está muito brando. Diga furioso. Foi assim que ele ficou. Está escrito. Mas aí tem gente que parece que recebe o Espírito Santo e fica molenga. Fica só no aleluia. Só no glória a Deus. O marido indo embora, ela já aproveita, dá tchau pro marido assim, Ela está assim. A vida indo de mal a pior e ela está dando glória a Deus. A vida está indo de mal a pior, ela só recebe coisa ruim e ela diz, não, está tudo certo. Está tudo certo. Ou eu e você aproveitamos do tempo para aprimorarmos a nossa vida com Deus, para afiarmos o nosso machado, para afiarmos a nossa espada e para fazer com que os inimigos caiam por terra, ou então nós estamos brincando de igreja, brincando de religião. Não dá, pessoal.
O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos é para mudança de vida. Quando acontece uma tragédia qualquer, dê graças a Deus, porque sempre alguma coisa de boa você pode encontrar, sim ou não? Mesmo na tragédia. O sujeito no Rio Grande do Sul, perdendo tudo, fazendo piada, com a água pelo peito. Ele disse assim, a água está pelo peito, daqui a pouco a água está por aqui, rindo, e não tem problema, a gente está vivo, a gente recomeça tudo de novo. Graças a Deus, vamos em frente. Ou seja, ele encontrou um motivo para dar graças a Deus. Em tudo a gente pode dar graças a Deus, mas não quer dizer que agora ele vai ficar prostrado, dando graças a Deus, debaixo de uma ponte, porque perdeu a casa. Por isso que eu digo, tem gente que entrou nessa tragédia e vai sair mais forte do que entrou, mas tem gente que vai sair mais fraco do que já era. Eu falei uma coisa e vou repetir para você, falei essa semana, um filósofo chamado Sartre, um filósofo francês, ele diz, não importa o que fazem com você, o que importa é aquilo que você faz com o que fazem com você. Então não importa o que você sofreu, não importa o que fizeram com você, não importa, nada importa, o que aconteceu, nada importa, o que vai importar é o teu poder de reação. Como é que você vai reagir à tragédia? Como é que você vai reagir à perda? Como é que você vai reagir a uma conta bancária zerada? Como é que você vai reagir à falta de emprego? Como é que você vai reagir à escassez? Como é que você vai reagir quando o filho lhe pede um pão e você não tem? O poder da reação é que vai falar mais alto. Você vai dizer, poxa, eu não tenho nada, meu filho pede uma comida, a minha geladeira, eu não posso pagar o aluguel, ai meu Deus, me ajuda. Ou você vai falar, a partir de hoje essa miséria acaba. A partir de hoje essa miséria, essa escassez acaba. A partir de hoje essa doença vai para os quintos dos infernos. A partir de hoje o meu filho vai se converter, porque eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar tanto, eu vou clamar, os céus vão baixar. Deus, eu não vou deixar Deus em nenhum momento descansar. Eu vou orar, eu vou clamar, os céus vão ter que baixar, eu vou fazer barulho, silêncio, não vai haver silêncio no céu. Deus vai me responder. O tempo tem que te promover essa ira, essa revolta contra as coisas que estão dando errado. O tempo tem que te auxiliar no teu compromisso com Deus. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Nicolau também. Porque a Bíblia diz que mandaram escolher Estevão, os 7 homens, e dentre os 7, cheios do Espírito Santo, estavam Estevão e Nicolau. Estevão era tão cheio do Espírito Santo que, com o passar do tempo, ele abriu mão de sua própria vida para fazer a vontade única e exclusivamente de Deus. No capítulo 8, ou 7, finalzinho do 8, diz o seguinte, no capítulo 7 fala assim, versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. A fé, com o tempo, na vida de Estevão, foi simplesmente se fortalecendo, a tal ponto de que ele entregou a sua vida por amor a Cristo. Nicolau foi um homem que era cheio do Espírito Santo, mas com o tempo ele se tornou um herege. E o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3 e versículo 6, fala que ele é o pai dos nicolaítas, aqueles que começaram a pregar o evangelho contrário ao evangelho de Jesus. Ou seja, para Estevão o tempo foi um grande aliado para ele se estreitar o seu relacionamento com Deus, para fortalecer o seu relacionamento com Deus, ao passo que Nicolau, o tempo foi um grande inimigo, porque ele foi se distanciando e a fé dele já não era mais o mesmo. É muito pesado você ver uma pessoa que já foi usada por Deus de forma gloriosa, e hoje o diabo está fazendo de gato e sapato da vida dela. É muito doído.
É muito doído saber que Deus nos fez para expressarmos a glória dele, mas estamos expressando, em alguns casos, a vergonha. Deus nos fez o homem para que o homem pudesse expressar a prosperidade, a riqueza que vem do alto, mas a pessoa expressa miséria, escassez, pobreza. Deus fez a pessoa para que ela esbanjasse saúde, mas ela vive doente, se arrastando. Deus fez esta pessoa para mostrar ao mundo quem Ele é através dela. Mas por incrível que pareça, ela mostra tudo menos a Deus com a sua própria vida. Então, o tempo não pode nos diminuir, não pode nos enfraquecer. O tempo não pode ser inimigo da nossa fé. Ele tem que ser aliado. Use o tempo a seu favor. Busque a Deus como você nunca buscou. Faça as suas orações como você nunca fez. Jejue como você nunca jejuou. Esteja na igreja como você nunca esteve. Porque há pessoas que vêm à igreja de corpo presente. Seu espírito está longe. A maior prova é de que se você perguntar para a pessoa o que ela ouviu, ela vai dizer que não lembra. Mas pergunta para a pessoa sobre uma fofoca da hora, ela vai ter na ponta da língua. O problema não é a falta de atenção. O problema não é o TDAH. O problema não é que ela não consegue se concentrar. O problema é prioridade. Ela não tem prioridade para as coisas de Deus. Então, eu creio que Deus te trouxe aqui para mudar a tua forma de pensar. Amém? Mudar a sua forma de pensar. Porque Deus é contigo. Mas Deus só pode se manifestar em seu favor se você acordar para essa realidade. O evangelho, pessoal, não é um evangelho de aceitação, é de confrontação. Olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou falar para você. Vou pontuar uma outra coisa que eu acho importante, que eu poderia falar em outro culto, mas eu quero falar aqui, aproveitando o ensejo. Muitas igrejas têm se proliferado. É a igreja da parede preta, é a igreja da parede branca, é da cor de rosa, é de tudo. É show para isso, é show para aquilo. Tenta entender uma coisa. Você não pode estar num ambiente que você sinta só prazer. Eu fico preocupado de você vir aqui na igreja Atos e falar assim, eu gosto muito da igreja Atos, me sinto tão bem, eu quero que você se sinta mal, não bem. Eu quero que você se sinta mal, porque se eu não conseguir pregar o evangelho que te cause incomodação, o evangelho que eu estou pregando é falso. Eu estou gravando aqui e as pessoas que estão me ouvindo é assim, tem muita gente frequentando igrejas onde ela diz assim, é muito bacana a música, o gelo seco, a parede, a fumaça, é muito bacana, é um show, a gente se encontra, a gente vê, a gente se ama, a gente se abraça, é muito bacana, mas é um evangelho que as pessoas não encontram confrontação. Então um recado para você que está aqui do outro lado, evangelho, que é evangelho, é confrontação e não aceitação. Amém, pessoal? Você tem que ser confrontado. Você depois é verdade. Poxa, pensando bem aqui, eu estou muito mole na minha fé. Você pode sair com raiva de mim, que você saia com raiva, mas que você mude a sua forma de pensar. Pô, esse pastor pensa que é quem para falar assim desse jeito? Eu falo para o teu bem, porque eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você saia com raiva de mim, mas que você volte dizendo assim, puxa vida, foi a melhor coisa que eu ouvi. Do que você saia, que culto maravilhoso. Ai, que tchutchuco de culto. Que coisinha linda. Teve um coral lindo, canções lindas, músicas lindas. E o pastor colocou um cantor hoje, foi maravilhoso. Ele canta, que maravilha. E o cenário estava lindo. E o evangelho. E a palavra que foi pregada mudou a sua forma de pensar, de falar,
Tem muito cristão dizendo, eu aceitei Jesus, e fala como um ímpio fala como um incrédulo. Tem mais palavrão na boca de determinados cristãos do que naqueles que não são. Mas dizem assim, não, aceitei Jesus, é porque a igreja que eu vou é outra vibe. A igreja que eu vou é mais é da hora. O evangelho que tem sido pregado, tem te causado incômodo? Olha aqui para mim e responde uma coisa antes de a gente fazer uma oração. Seja sincero. Já teve palavra que você ouviu na igreja e que você ficou com raiva? Fala a verdade, levanta a mão. Já? Aqui. Quem já ouviu? Já ficou com raiva? Graças a Deus. Você prova de que nosso evangelho, o evangelho que temos pregado é o evangelho verdadeiro. Porque se você nunca ficou com raiva de uma mensagem que eu tenha pregado, eu vou ter que largar o microfone e falar, Deus, eu não fui chamado para isso. O evangelho ele tem que causar, não é comoção, é transformação. Amém, pessoal? É isso que ele tem. Por isso que é mais fácil, você imagina, você coloca um pastor todo carismático, um pastor que te ame, que sorria com os olhos, sabe? Que sorri com os olhos. E fala, meu querido, minha querida, meu amorzinho, tem nada não. Jesus, eu pequei, Jesus perdoa. E de fato, Jesus perdoa, mas tem que mudar. Essa história de que Jesus me aceita do jeito que eu sou, mentira. Ei, mentira. Jesus me aceita do jeito que eu sou, mentira. Jesus diz que nós temos que morrer para Ele nos aceitar. Então não tem essa conversa. Eu pratico a homossexualidade, eu pratico o furto, eu sou uma pessoa irada, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Negativo. Jesus te aceita do jeito que Ele quer que você seja. Ele está vendo você transformado, por isso você vem como está. Você vem como está, mas você não pode permanecer como está. Amém? Não pode. João Batista chegou pregando, olha, importa que eu diminua para que ele cresça. Jesus veio dizendo, está tudo errado, Joãozinho, vou te passar uma real aqui agora. É necessário que a pessoa morra para ela dar fruto. João veio com uma mensagem, mas a mensagem de Jesus era muito mais pesada, muito mais profunda. Não que João estivesse errado, mas que Jesus veio fazendo com que nós pensássemos de forma muito mais profunda. Não dá para a gente continuar do nosso jeito. Não dá. A gente precisa morrer para nascer no reino de Deus, para ver e para entrar no reino de Deus. Amém? Se Deus é contigo, e eu creio nisso, é só você agora usar a fé que você tem, aproveitar o tempo que lhe resta de vida, não sei quanto, pode ser um dia como pode ser 100 anos, mas o tempo que você tem, afie o seu machado, afie a sua espada para as lutas que vão vir, porque quando você terminar de vencer uma, vão surgir outras. Amém? Fique de pé, por favor.